Um feliz ano novo e um feliz Stranger Things. O episódio final acabou saindo no ano novo e eu quero saber quem foi que, tipo assim, passou a virada literalmente assistindo. Porque eu sim. Pelo que eu vi a galera falando, ficou mais daquela média de bom pra baixo. Poucos falaram ótimo e eu acho que eu não vi nenhum falar perfeito. Mas eu vou dar uma destrinchada aqui no rolê todo, explicar a vocês alguns momentos e tal, que a galera tá em dúvida. Mas antes disso, eu vou pedir lá, comentar, se inscreva o sininho, dá essa moral. O canal tá crescendo um pouquinho devagarzinho, a gente vai indo. Laboratório. Depois, né, que a galera passa pro mundo invertido, o professor e a Erika acabam ficando lá eu não sei nem como é o nome daquilo ali. Mas os militares acabam chegando lá e prendem eles. E a equipe que foi lá pro mundo invertido acaba se separando, com a Eleven, Murphy, Hopper e a H indo pro laboratório. Enquanto o Murphy ficou responsável de ligar o gerador, a Eleven e o Hopper vão colocar a roupinha lá para ela poder entrar na banheira. Acredito que todo mundo tenha pensado a mesma coisa aqui. Os criadores não esqueceram disso. Beleza que a Max já tinha escapado da cabeça do Vecna. Só que assim, ele não parou para analisar que ela poderia ser realmente um núcleo ajudante, ela poderia servir como ajuda ali para Eleven. Ele não parou para analisar isso, ou não era melhor ele ter ido atrás dela de alguma forma, ou até mesmo já que ela está dentro da cabeça dele ali ainda, né? Porque, tipo, ela escapou como na quarta temporada. Escapou. Mas ele poderia pegar de novo, não? Em algum momento foi dito, não, eu escapei completamente e agora ele não pode mais me pegar. Então você não podia, não tem problema nenhum. Só que, na verdade, era somente a Eleven que tinha entrado na cabeça dela, né? Eu realmente achei uma pena. Falei, pô, não, pelo menos vai ter isso. Não teve. Só que os militares também chegam lá na estação de rádio, né? E acaba que a mulher da Robin pega a Max e se esconde. O céu realmente está caindo, então a Eleven tem que adiantar, porque senão seus amigos serão amassados. A Eleven, a H e a Max estão dentro das memórias do Vecna, e a Max fala que tem uma maneira de chegar mais rápido no Vecna, que é pela memória da peça. Mano, como tinha dado esse destaque para essa memória, eu achei que teria alguma importância a peça em si, mas não tem nenhuma importância não, é somente para virar uma passagem. Sinceramente, eu achei uma pena não ter usado isso, tá ligado? Custava 5 minutos a mais para botar alguma coisa ali importante pro Vecna. A Eleven então ataca o Vecna imediatamente, fazendo o mundo parar de se mover, e aí todas as crianças voltam à sanidade. Então a It cria uma ilusão para poder as crianças verem o Vecna e o Vecna não ver as crianças. Assim elas conseguiriam mostrar que realmente ele é para elas, né? Para elas passarem a confiar e agirem através das suas vontades, né? De tirar de lá. Aí a Eleven derruba o Vecna na mesa. Aí a It, ela pula em cima do Vecna. E eu fiquei assim, não é possível, velho. Ela começa a trocar uma ideia com o Vecna. Ela pula e fala assim, ô irmão, como é que você tá, hein? Rapaz, que problema que você tá causando, né? Você pegou as crianças, você custou criança, rapaz, que probleminha, não? É por causa do nosso pai, né? Nosso pai foi escroto com a gente. Pô, mas isso com a faca aqui na mão, né? Foi muito escroto com a gente, né, velho? Que arrombado. Ainda bem que a Eleven deu um jeito nele lá, ele morreu lá, né? O militar deu um tiro nele, ele matou lá e tal. A Eleven também deixou no chão, não quis salvar nem nada. Ainda bem que pra gente tá tudo certo, né? Mas eu sei que o papo tá bom e tal, mas eu vou ter que lhe matar. Aí depois ela tenta matar. Não era mais fácil ela ter pulado em cima do aqui, né? Oi, irmão. Não, ela primeiro fala o oi, admira os cabelos do Vecna e depois tenta esfaqueá-lo. É claro que o cara saiu da memória, né? Porra. Vecna acaba entrando na cabeça do Hopper e acaba mostrando a filha dele na cama, né? Tipo, quando tava com câncer. Esse bicho é um corno. Além disso, acaba mostrando também a conversa que a Eleven teve com a H sobre o sacrifício. Nisso, o Vecna continua provocando, até que o Hopper atira no Vecna. Só que ele percebe que, na verdade, ele não atirou no Vecna, ele atirou na banheira. Quando ele abre a porta, a Eleven está lá toda perfurada. Ele quebra o vidro, tira a Eleven de lá e ele percebe que ela não tem nenhum furo. Foi tudo uma enganação do Vecna. Isso faz a Eleven, a H e a Max saírem da memória e agora a Holly vai ter que ser responsável pelas crianças. A Max acaba gemendo quando ela volta pro mundo real e os militares acabam achando ela. Aí o Hopper acaba revelando, ó, o Vecna me mostrou a conversa que você teve com a H. A Eleven tenta tirar de tempo, não, mentira e tal, mas ele fala, então fala na minha cara aí que você não vai se sacrificar nem nada disso, você não tá pensando em morrer hoje. Aí ela fica caladinha, ele já percebe, ele fala, pô, minha filha, a única coisa que eu quero é que você tenha uma vida boa, você sofreu demais, eu quero que você tenha uma vida boa. Pelo amor de Deus. Me escute. Aí a gente pega e aponta a arma pro Hopper. Aí o Hopper olha pra cara dele e fala, atira, sua vaga. Mas a questão toda que eu fiquei assim é, eles realmente ficaram tranquilos com a It apontando a arma pro Hopper dizendo, o plano está acima dele. Mano, se ela tava com vontade de morrer, ela poderia fazer qualquer coisa. Nem a Eleven levou isso em consideração. Se ela tava a fim de morrer, ela poderia muito bem dar um tiro no Hopper, a Eleven me matar, mas tô nem aí. Ela poderia usar esse lance. Quem garante que não? Aí eles ficam trocando ideia e isso faz ela baixar a arma. Mas era pra Eleven, na hora que ela apontou a arma, fala assim, é maluca? Você tá pirando?
Abaixa essa desgraça aí pra não me matar aqui agora, só vaga. Como os militares estão cercando tudo que é lugar, os militares também chegam aqui no laboratório. Aí chega o helicóptero, né, com a máquina de tirar poder, a Eleven fica a Eleven e a It, né, ficam sem poderes. Aí o Hopper pega logo a Eleven e fala, vambora. Eu já tava aqui, ó. Ô, Felipe, por que o gin tá salgado? Que a Let's get down, let's get down. Porque meu irmão faleceu, eu quero que a It morra imediatamente. Queria que fosse uma morte mais trágica? Queria, mas matando ela, tá feliz. Aí os militares vão lá, pegam a It e o Hopper acaba voltando pra pegá-la. Aí o Hopper mata um, mata outro e vai pegar a It. Sendo que ele não conferiu a sala do lado pra ver se tinha militar ou a frente dos corredores pra ver se tem militar mais próximo, né? Pra ele matar antes de pegar a It. Aí você vai falar assim, pô, então foi burrice do maluco, né? Pô, o Hopper vacilou. Vocês têm certeza disso? Ele pensou assim, ó, a Eleven tá fraca. E ela vai querer que eu resolva a situação aqui agora. Se não resolver, ela vai ficar sem falar comigo e tal, aquela onda toda, eu quero que ela fique viva. Então eu vou jogar o Miguel. Eu vou lá. Aí ele deve ter escutado, ó, tava militar. Pô, eu vou morrer no processo? Posso ficar morrendo, mas ela vai morrer e ela vai ficar viva. Então, no malo pior, eu acho que é melhor essa vaga morrer também. Não, mas sem a parte da resenha, ele não deu uma conferida, gente. Eu não sou militar e na hora que eu vi ele, eu falei assim, irmão, olha a sala do lado. Ele é um policial, porra. Conferi um lado, conferi a frente. Acabou. Não, ele só literalmente oi, peguei. Porra. Os militares acabam ameaçando a It caso eles não entreguem a Eleven. E o Hopper e a It, os dois concordam que não vão entregar. Pela primeira vez eu bati até palma pra It, assim. Aí o militar realmente vai matar a It. Só que o Murray acaba jogando uma bomba num helicóptero. Aí isso faz a aparelho lá que tira os poderes quebrar. Com a Eleven voltando a ter poderes, ela acaba destroçando aqueles pescoços como ela faz. É muito massa ver. Trek. Eu acho massa. Só que quando rolou a explosão, o militar atirou de qualquer maneira. E acabou atingindo a It. A Eleven então pede pro Hopper aí pegar o curativo. Ele acaba indo lá e a Eleven fica aqui. Assistindo pela terceira vez, eu percebi uma coisa aqui. A Eleven, ela tá, tipo, chorando para um cacete. Tipo, meu Deus! Meu Deus! Salve! Ela tá assim, pô. Quando o Hopper volta, o Hopper não demorou 3 dias lá, não. Ele volta rápido. Ela tá morta e a Eleven tá tipo... Fazer o quê, né? Morreu. Não, realmente, assisto novamente. Tipo, ela tá muito em prantos. Tipo, ela tá tipo, meu Deus do céu, desesperada. O Hopper vai ali, volta, e ela já tá tipo... Sei lá, eu achei estranho, tá ligado? Se eu te falar, a personagem é meio assim e tal, mas foi muito, muito esquisito, ainda mais num lance desse que depois tem aquele rolê todo. Então, assim, eu acho que tem realmente mais chance do final ser aquele do que ser o outro, tá? Sabe o que ficou parecendo? A Eleven tem um lance de não saber mentir, tanto que tem até a cena, logo antes, do Hopper falando, olhe na minha cara e fale que você não vai sacrificar hoje. E ela não consegue mentir, tá ligado? Ela tem essa dificuldade de mentira. Talvez tenha essa ceninha aqui que ela mentiu. Beleza, pode ter uma ceninha pequena que ela mentiu. Mas eu falo assim, se nas situações graves ela não mente, ela não consegue mentir. Não ficou parecendo que ela estava omitindo alguma coisa? Não pareceu que ela tava realmente escondendo, porque ela não sabe esconder essas coisas, tá ligado? Então, tipo, ela chorou pra cacete, aí, tipo, falou aquelas paradas, e ela pegou aí, ficou mais tranquila, vamos dizer assim, e acabou, beleza, eu tenho que fingir que tô triste, mas tal, e não conseguiu demonstrar isso, porque ela não parece que tá totalmente triste. Eles acabam voltando a conversar sobre esse lance do sacrifício da Eleven, e a Eleven fala, diferente da sua outra filha, eu tenho uma chance de escolher como é que eu vou, o que é que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? Se eu vou me sacrificar, se não vou... Isso depende de mim e você vai ter que confiar na minha decisão. Você tem que deixar eu decidir por mim mesmo. Eu tenho que fazer isso. Beleza? Ele não falou nada, mas na cabeça dele, você acha que o Hopper falou? Assim, ele tava pensando se vou dar uma coronhada nessa menina quando chegar lá perto. Tá lendo só aqui, ó. Pô, ela apagou aqui, eu levo ela, carrego ela e cai fora. Durante a corrida aqui no sonho, eu consigo realmente entender questão de machucados. Porque pode ser realmente uma ideia de machucou na cabeça, machucou a mente. Tá ligado? Deu um traumatismo, tipo, coisa mental. Dá pra entender desse lance. Mas o fato do pivete cansar, eu achei um absurdo. Eu sei que ninguém tá citando sobre isso, mas eu, quando eu assisti, eu falei, peraí. Ele tá cansando na cabeça dele. Eu realmente fiquei sem entender, porque, tipo assim, ele cansou na cabeça. E logo o gordinho cansou. Eu sei que eu não posso falar muita coisa sobre isso, porque eu corro um pouquinho e tô cansado. Não sei que eu faço jiu-jitsu e tal, mas correr não é comigo. Eu corro e fico lenhado. Mas eu nunca cansei. Eu consigo imaginar eu correndo 30 bilhões de quilômetros, pô. Ele tá na cabeça lá e não consegue. Eu fiquei meio... Achei estranho, mas beleza.
Por conta disso, a Holly quase pega ela pelo Vecna e o próprio Derek, né, acaba puxando a Holly. Tipo assim, você pode usar desculpa aqui não, porque tava perto da caverna, o Henry tava mais fraco e tal. Mas o maluco empurrou a porta de militar lá nos episódios anteriores. E agora é isso, tipo, é o pivetinho mais forte do rolê, tá ligado? Só que o Vecna acaba realmente entrando na caverna. Só que aquele lance, né, ele acabou esquecendo de comer, né, de jantar e tal. Aí acabou tendo a pressão baixando, começou a tocar nas paredes ali e tal, caindo aquela onda toda. Normal, tanto preto no maluco. É isso que dá no comer. Aí a Holly acaba levando todo mundo pra aquela parada lá daquele... Eu não sei nem o nome disso aqui, velho. Eu esqueci, quer dizer, eu sei. Aquele buraco. Levou todo mundo pra lá. Você pensou, eu pensei, todos nós pensamos. Derek não passaria naquele buraco. E eu, sinceramente, eu acredito que a Netflix cortou essa parte. Eu acho que realmente os caras tinham gravado o Derek atolando ali. Eu acho que tava nem pra atolar, porque a Max ficou atolada. Ele não ia conseguir passar nada. Mas eu acho que fala assim, não, pra não ficar escroto com o pivete, vamos não fazer isso, tá ligado? Mas com certeza tinha no roteiro ali aquela cena dele atolando. Com certeza tinha, velho, não é possível. Porque a galera correu todo mundo pra lá, pô. Só ele que não ia ficar, ele ia ficar pra trás. Pelo menos botava assim, não vou conseguir passar. Não deu isso. Então, era algum jeito. Ele entalou ali no bagulho. Só que o Vecna continua indo atrás dele, né? Aí a Holly dá na cabeça do Vecna, o Vecna empurra a Holly que ia desmaia logo. O Vecna acaba vendo toda aquela cena, aquela memória que ele matou o maluco na pedrada, né? Aí ele acaba pegando a maleta e mostra pra gente o que é a maleta, que é uma pedra, aquela pedra filosofal que acaba entrando na mão dele e tal, isso aqui. Aí o maluco fala, você precisa resistir. Isso vai consumir você. Vai consumir tudo. Mano, por que esse cara falou isso? Até agora eu não vi nenhuma continuação de Stranger Things ou uma série se passando no passado. Mas pode muito bem acontecer, tá? Não sei de onde essa pedra veio. Não sei como foi parar naquela maleta. Foi o abismo que chegou na Terra ou a Terra chegou ao abismo, de alguma forma? Como foi essa conexão? Então pode ter existido alguma coisa antes de tudo isso. Lógico que aconteceu, já que o Rainbow é criança aqui. Então aconteceu algo antes disso tudo, no qual alguém estava investigando o abismo de alguma forma, tá ligado? O próprio Devorador de Mentes podia ter chegado lá. Ficou meio esquisito. Além disso, o cara fala que é o Henry resistir. Porque aquela parada iria controlar ele. Como é que o cara fala isso? Ele só pode falar isso se ele já viu isso acontecendo. Ou se, sei lá, ele estudou isso e percebeu que aquilo realmente pensava. Sabe quando o Tony Stark e o Banner começam a olhar a parada e falam assim... acho que não lembro se era do Visão ou se era do Ultron. Aí eles falam assim... Parece que tá pensando. Acho que é o cetro do Loki. Parece que tá pensando. Pode ser isso. O cara investigou, não sei como, ele analisou isso. Mas pode ter visto e falou, não, ele tá pensando, então ele pode fazer alguma coisa e tal, controlar. Mas da forma que ele fala, é como se ele tivesse tipo assim, eu tenho uma certeza de que é isso, tá ligado? Ah, mas tem uma peça, tem isso, tem aquilo. Mano, dane-se que tenha isso. Em nenhum momento foi colocado, assista tal coisa, veja tal coisa. Não, a série é fechadinha dentro dela mesma. Tanto que parece que tem o Ed volta com um vampiro e nada disso acontece, tá? Então eu vou ter que me basear apenas na série. A série não tem nada sobre isso. Então, realmente, a série ela pode ter algo relacionado a isso numa outra série, tá ligado? Contando realmente a história como foi isso, até chegar o Vecna e depois do Vecna pra frente a gente já sabe que tem a série. Mas pode ter realmente uma outra série com outros personagens, nenhum personagem desse aqui, tá ligado? Talvez apareça um ou outro, um Hopper da vida de vez em quando, nunca. Só uma ceninha ou outra, a Joyce, jovem, nem os atores, mas os personagens, assim, tá ligado? Mas realmente tem que ter alguma coisa ali, uma explicação de como é que aquela pedra parou ali, quem pegou essa pedra, quem estava investigando essa pedra, são os estadunidenses, são os comunistas, quem é que tá rolando aquilo ali, ninguém sabe de nada. Isso aqui ficou em aberto e eu realmente não tô vendo ninguém falar assim. Eu não entendi. Ninguém tá falando disso, pelo menos eu não vi, né? E ainda o Devorador de Mentes faz o Henry matar o maluco. O Will acaba ouvindo toda essa cena, né, pela visão do Vecna, e ele acaba falando, maluco, você é vítima. É por isso que o Devorador não queria que você entrasse na caverna, pra você não lembrar o que tinha acontecido, tá ligado? Porque aí realmente mostraria quem é você de fato. Assim como eu fui pra você... Você está sendo um veículo pro Devorador de Mentes. Só que o Henry fala que não. Que na verdade, ele não controla o Devorador de Mentes. O Devorador de Mentes não controla ele. Ele poderia ter resistido ao Devorador de Mentes. Mas ele decidiu se juntar. Pois um precisa do outro, tá ligado? Então ele acaba dizendo... Nós somos Stranger Things. Quem assistiu e não veio isso na cabeça tá mentindo. Não é possível. Eu já tava começando a rir. Quando ele falou assim, nós. Eu falei, não vai ter isso. O meme vai virar, não, o meme não vai aparecer aqui numa série dessa. Porque eu sei, oh meu Deus, uma série... Não, uma série que você tem que ficar assim, meu Deus do céu, tá com dor de cabeça.
Tem série que é assim, eu assisto um episódio e falo, vou assistir o outro depois, porque não tem condições, minha cabeça vai bugar. Aí eu já tava assim, não é possível, vai acontecer isso, velho. O meme vai rolar, vai ter isso pela primeira vez, que pelo menos até eu sei, né? Todo mundo falava de todo filme é assim, tá ligado? Claro que isso não aconteceu. Mas realmente seria muito engraçado se isso acontecesse, tá? Eu acho que a série ganharia pontos comigo se isso acontecesse. Sem resenha, ia ganhar muitos pontos. Se a Netflix não teve essa ideia, deveria fazer, pô. Ele já passou e tal, mas era pra eles terem gravado normal e tal. E gravaram só esse pedaço, tá ligado? Tipo, pra lançar no Instagram deles. Na resenha mesmo, tipo assim, a cena do Will conversando e tal. E no final ele falando, nós somos. O personagem, o cara falando, tá ligado? Ele, tipo, todo sério. No final ele falando, nós somos Stranger Things. Ia ser maravilhoso, mas aí depende do marketing. Antes do último episódio ser lançado, a galera tava aquele lance. Não, que o Henry talvez não seja um vilão, que realmente só é o devorador de mentes e pá e bola. Eu adorei que ele é vilão. Essa onda de, o cara é vilão, daqui a pouco ele é herói. Eu entendo em grandes obras que tem vários vilões. Mas uma parada que não tem grandes... Só é um vilão, tá ligado? São dois vilões, na verdade. O Henry e o Devorador de Mentes. Em 5 temporadas. Os outros que eles lutaram eram capangas deles, tá ligado? Ele derrotou o Devorador de Mentes de uma forma mais fraca. Eles lutaram com o Demogorgon, Demoncães. Então, tipo assim, era soldado dos caras. Não é tipo Naruto, Dragon Ball, que tem vários inimigos, vários vilões aqui e ali, tá ligado? Que aí poderia, esse daqui se converteu e virou do bem, né? Como tem Naruto, tem demais até. Mas aqui no lance... sendo dois vilões, eu acho que não, e ainda bem que foi assim. Abismo. O outro grupo vai pra torre, e o Mike e o Will vão ter uma conversa. Eu acho que não teve um cidadão aqui que não pensou assim nesse momento. Falou, não. O Mike não vai dizer que, eu estou apaixonado por você. Não é possível. Mas todo mundo deu aquele... Eita, não é possível. Deu uma puxada, calma. Do nada não é possível, a série não vai fazer isso. O Mike vai dar um corno na Eleven do nada. Ainda acha que nós podemos ser amigos. Amigos? Não, valeu. Melhores amigos. E vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho e vai pra puta que pariu. O céu realmente estava caindo e iria amassá-los. Só que a Eleven conseguiu atacar o Vecna e aí parou tudo de coisar. Só que ainda assim bateu na estrutura e o Steve perdeu o equilíbrio. Ele acabou ficando pendurado, só que ele não conseguiu, não resistiu e acabou soltando. Só que o John não conseguiu pegar. Não, eu acho que, assim, realmente foi um momento que eu falei, mentira. Eu sinceramente, eu falei assim, porra, vai matar sim. É que eu tenho uma parada comigo. Mesmo que eu ame personagens, eu acho que tem momentos que eles tinham que morrer de formas realmente ridículas e aleatórias pra cacete, porque isso acontece na vida real. Mas isso aqui é obra, ok. Mas eu sei que a maioria ia odiar isso, cai daquela ali, cai no chão e espagueta todo mundo no chão. Eu ia gostar de ter visto isso? Não. Mas eu entendo essas paradas e isso acontece na vida real e pra mim tá tudo bem. Mas você tem medo de fazer esse tipo de coisa. Gente, é normal mesmo, bota a gente tropeçando nas caras e caindo e batendo na cabeça. Dane-se. Aí vamos lá, a galera vai pro abismo. Eu entendo, já rolou essa parada, parece que os criadores falaram que os Demogorgons não são muitos, não existem milhares deles, são alguns que existem. Mas até onde eu sei, alguns sobreviveram porque muitos atacaram os militares, depois quando aparece que o Will ataca, são uns 3 mais ou menos, 3 ou 4, né, que o Will mata. Se isso aconteceu, então existiam ainda muitos Demogorgons e Demoncães, eu acho que não existiam só aqueles que apareceram ali. Aí tem duas coisas. Ou o Vecna deixou lá no mundo invertido, não levou lá pra cima, e eles não acabaram atacando eles, que eu não entendi. Ou eles realmente estavam estavam no abismo, e o Vecna não pensou que eles poderiam ir lá. Não é possível, né? As crianças estão tudo lá. Você acha que eles iam pra onde? Pra casa da sua mãe, seu vagabundo? Porra, não é possível que o Vecna ia ser tão idiota, tão burro. A ponto de falar assim, pô, não. Eu sei que eu estou no céu. Não tem problema. Eu sei que eu estou no céu. Porém, eu não acho que ninguém vai tentar vir aqui. Porra, não iam tentar. Vai que eles iam, sei lá, com um helicóptero lá pra cima. A Eleven joga um lá pra... Vai, você, pluf! Dane-se. Morreu lá no processo. Mas se tentasse, você acha que ninguém ia tentar? Ele podia falar assim, então, eles poderiam tentar, deixa eu colocar uns 5 Demogorgons, uns 20 Demoncães, uns morceguinhos aqui e tal. Não precisa botar 30 bilhões, não. Não precisa nem tudo isso, 2 de cada. Qualquer coisa, só pra fazer uma vistoria aqui. Porra, não é possível. Devorador de Mentes, então, revela seu verdadeiro corpo? Eu acredito que seja isso, tá? Era a tal aranha até que teorizavam, diziam que ia ser uma aranha que ia aparecer. Não, aqui é o próprio Devorador de Mentes, até onde eu entendi. Ele vai na direção dos nossos pivetes favoritos e o Dust... quase vai de arrasta se não fosse o Lucas que salvasse ele. Só que ainda assim o Devorador de Mentes acaba cercando eles.
Só que aí, meu irmão, veio um pedrão, pau na cara do bicho. Quem era? A Eleven. A Eleven então corre na direção do Devorador de Mentes. Aí ela até rasga o pedaço assim, nem para poder entrar. Ela já chega, velho, derrubando um Vecna que nem... Parece um pedaço de bosta. Com a Eleven enfrentando um Vecna, um bando de pessoas sem poderes especiais decidem atacar o Devorador de Mentes. Simples assim. A Nancy então serve de isca para que todos os outros subam a colina, porque de lá eles conseguem atacar melhor. Só que o Devorador de Mentes realmente vai na direção da Nancy. Então ela corre por meio das pedras, meio assim ela quase pega. Mas aí os guerreiros aí aparecem e atacam com fogo. Jonathan com lança-chamas, a Robin jogando e o Lucas atirando com seu cabuto bexigas de álcool. Mike atira com um sinalizador em lugares molhados para começar um novo incêndio. Steve e Dusty dão uma de suicida e perfura o Devorador por baixo. Na moral, essas paradas que aparecem aqui me dá realmente agonia. E é um engraçado que eu não tenho agonia com muita coisa, tá ligado? Só que quando tem essas paradas meio juntinhas aqui, esferas, buraquinhos, me dá uma agonia do cacete, velho. Às vezes, tipo assim, me dá uma agonia muito, sei lá, velho, esquisito. Não sei se isso é normal não, velho. Isso é Eleven enfrentando o Vecna, que cada vez tá mais fraco, tá ligado? Ele tá sendo, o Devorador tá sendo atacado, então ele vai ficar enfraquecido. Só que ainda assim ele continua resistindo. Ele aí tenta atacar a Eleven, só que aí o Will acaba atrasando. Só que aí o Will acaba controlando o corpo do Vecna, impedindo ele de atacar a Eleven. E então os dois juntos acabam empurrando o Vecna pra esse bagulho aí. E ele é todo atravessado. Devorador de Mentes e Vecna mortos em 5 minutos. Mano, quem assistiu Game of Thrones vai lembrar daquela parada, né? Que rolou eu até esqueci o nome da Arya, acho que era a Arya, o nome da menina, né, que ela fez. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, caralho, eu gostei, realmente eu gostei. Quando eu vi a primeira vez, não, eu assisti depois de novo, eu gostei de novo. Pra mim é uma das melhores paradas que tem. A galera odiou, mas eu gostei. Só que pelo menos foi acabou. Aqui não, foi tendo uma batalhazinha e tal. Pô, por que não fez durar então? Por que não usou? Fez fazer uma batalha tipo Star Wars e o Will apareceu também. Os dois lá. Não tem nada disso. Porra, aí eu fico chateado com essas paradas, tá ligado? Eu realmente não sentia, tipo assim, o único perigo que eu achei foi quando o Steve caiu, velho. Nenhum outro rolou aqui na parada. Eu não achei que o Dusty ia ser pego quando o Lucas apareceu. Eu não achei que a Nancy ia ser pega quando acusou ali. Já veio na cabeça, vai acontecer alguma coisa. Uma pedra dessa vai cair, sei lá, alguma coisa. Mas a Nancy não vai ser morta dessa forma. Até porque no jogo de câmera que tava rolando, tá ligado? Eu percebi que não ia ser. Mas, porra, você assistiu a parada contra 2 inimigos finais, você não sentir medo, você fala assim, talvez alguém morra, talvez alguém... Se tivesse no início, naquela hora que rola a parada que o Dusty vai ser perfurado, não que eu queria que fosse com o Dusty, pode acontecer qualquer personagem. Realmente o Lucas vem, pega, só que ainda assim rasga um pedaço do braço, pega nele ainda, tá ligado? Ele tenta levantar meio... Alguma coisa pra te falar, porra, não, peraí que a situação tá ficando pesada. Não tem nada disso. Ninguém tem um machucadinho. Porra, aí as crianças são salvas, né? E da Holly acaba saindo aquela fumaça que é Devorador de Mentes, até onde eu sei. Então ele tá vivo ainda na parada, né? Não dá pra falar assim, aquela fumaça que aparece no início, ele ainda existe. Dá pra dizer que não existiu, né? Ele vai continuar vivendo ali. Se quiser fazer uma temporada futura de alguma outra forma, dá pra fazer. Não precisa ser coisa desse personagem, mas dá pra fazer. O Vecna continua se movendo. E aí a Joyce, que estava totalmente desaparecida do rolê, chega e dá machadada na cabeça do maluco. E mata ela. Ela é finalizadora do Vecna. Porque beleza, ele já estava todo estrupiado. Mas ela que deu o golpe final. A Joyce? Do nada. Gente, o que eu vou falar agora é a ideia é o roteiro como está aqui, tá? Só com um elemento. Quando a galera chega no abismo, na verdade que eles vão ter que enfrentar são Demogorgons, Demoncães e aqueles morcegos. Eles estão lutando do jeito que dá, mas eles vão morrer pois serão cercados. A Eleven então chega no rolê e vão pra cima da Eleven. Eles mudam o inimigo, vão pra cima da Eleven. O Will então passa a ajudar controlando eles e manda a Eleven continuar pra enfrentar o Vecna. Então geral começa a atacar os Demogorgons e Demoncões, pois o Will não conseguiria matar todos de uma vez e só travá-los. A galera tá lá ajudando, só que o Devorador de Mentes começa a fazer todos eles se transformarem em carne e se juntar aquela ossada, né, aquelas pernadas que tava. O Vecna então consegue expulsar a Eleven de lá de dentro e agora eles vão ter que enfrentar o Devorador de Mentes. A porrada come no centro e a Eleven e o Will conseguem rasgar o Devorador de Mentes em 2. Mas isso não significa que ele estava morto, só que ele iria demorar um pouco mais para se regenerar. O Will então consegue puxar o Vecna para fora, então a luta ainda continua. Vecna vê a Joyce e tenta ganhar na emoção. Ele tava a perder, então ele tem que usar alguma estratégia que der.
Só que na verdade ele só tá ganhando tempo pro Devorador de Mentes conseguir se regenerar. Aí rola tipo o Guardiões da Galáxia, né? Com cada um dando um golpe. A Nancy chega fuzilando o Vecna e o Jonathan chega com seu lança-chamas. E a Robin jogando álcool para poder amplificar aquelas chamas. O Lucas então atira com seu estilingue, mas as chamas acabaram. Então o Mike atira com o sinalizador, voltando aquelas chamas. Steve e Dusty dão uma de suicida e perfuram o Vecna. O Will e Eleven usam seus poderes em conjunto para empurrar o Vecna. Ele então vai atacar o Will, só que a Joyce dá uma martelada no braço dele. O Devorador de Mentes consegue se regenerar por completo. O Will e a Eleven usam tudo que tem e empurram o Vecna na estaca, fazendo então a morte dele. O Devorador de Mentes que estava de pé, então, cai. Eu posso ter enganado, mas eu achei... porque foi eu que queria também. Mas eu achei até melhorzinho isso, mano. E foi um detalhe ou outro que eu mudei. Não foi nada... Não é que eu fiz uma coisa, só botei Demogorgon ali na parada, botei um pouco mais de destaque no Will, que era o que todo mundo tava querendo. Se fizesse isso, vocês acharam ruim? Tipo, a ideia, sinceramente, é uma ideia básica. Vocês acharam ruim? O final feliz. Bomba acionada e eles começam a ir embora. Só que eu acabei barrando no mouse e eu percebi que faltava quase 1 hora de filme ainda. Falei, não é possível isso. Alguma coisa vai acontecer. E aí, cadê os militares? Nenhum personagem cogitou isso. Pô, gente, a gente atravessou o portal, que era a base de um militar. Não tem a possibilidade deles estarem esperando a gente lá. Não, ninguém pensou isso. É sério que ninguém parou para analisar uma situação dessa? Só foi e acabou. Assim que passa, todos os primeiros são estourados, que tem aquela parada, né? Gente, eu não sei porque isso tem na minha cabeça que o nome disso é jacaré. Só que quando eu pesquisei, não aparece como jacaré. Só que eu acho que em Velozes e Furiosos tem uma cena que o cara fala: tem um jacaré, Dom. Acho que é o próprio Brian. Tem um jacaré, Dom. Tem um jacaré. E aquelas paradas, tá ligado? De estourar pneu. Aí eu fiquei na cabeça que o nome daquele é jacaré, mas aparentemente não é. Aí todo mundo bota a mão na cabeça, todo mundo bota a mão na cabeça. Aí cadê a Eleven, cadê a Eleven, cadê a Eleven? O Mike falou, ela caiu fora, ele já tava dançando, já fazendo a dança do TikTok já, maluco. Só que quando ele olha, a Eleven tava lá no portal. Aí todo mundo começa a endoidar, me solta, me solta, me solta, me solta. Me solta que eu vou pegar, me solta, me solta. A Eleven fala com o Mike e dá aquele beijão de cinema, aquela coisa linda. Só que aí, meu irmão, a música acaba e... acabou uma matéria exótica, fica muito doida, muito birulebe da cabeça. Aí as paredes de carne tudo começa a acender, aquela onda toda. Aí tudo começa a ser sugado pro vácuo. E ela lá, paradinha. Daqui a pouco, mano, a poeira passa pela frente dela e... ai, leve isso. Adeus, Alex. Sempre nos lembraremos de... Um pé na sua bunda. 18 meses depois. A cidade de Townsville. Eu sei, cadê? A cidade de Hawkins está... tudo mais tranquilo, os militares caíram fora, cada um tá trabalhando, fazendo as coisinhas que gosta, as crianças vão até se formar e tal, e se fala, puxa, os militares não fizeram nada? Como assim? Tá tudo normal, como se nada tivesse acontecido? Gente, vocês pararam para analisar uma coisa? A quantidade de família envolvida deixou de ser um grupo, deixou de ser um grupinho, já era grande só um grupinho, mas começou a envolver outras famílias, porque foram crianças envolvidas. Você acha que nenhuma criança daquela podia contar ao pai ou à mãe alguma situação daquela? Imagina a família, várias famílias sabendo de algo assim. Se os militares decidissem prender, ia ter que prender as crianças também. Ia ter que prender todo mundo. A família toda do Mike, por exemplo, ia ter que ser presa. É muita gente, e não só gente de um grupo. É muita família. Só de crianças são 12 que foram pegas pelo velho. São 12 famílias além dos outros. Então assim, se os militares não fizessem nenhum tipo de acordo com eles, eles só seriam burros. Eles só têm uma única opção, fazer acordo. Gente, vamos ficar todo mundo sabendo sobre o que aconteceu. Eu esqueço vocês, vocês me esquecem. Vamos seguir em frente, beleza? Se eles tentassem, não vamos processar porque vocês mataram militares. Eles se lascavam. Eles vão ter que revelar o mundo invertido. Porque, mano, de novo, não ia ser uma pessoa. Seriam 12 pessoas falando, 12 famílias falando, ó, aconteceu isso. Tá ligado? Ia ser 12 crianças e vários adultos falando, gente, a gente viu isso de tal forma, tal coisa, tal coisa. Imagina eles separam cada criança em um canto, toda criança falando a mesma história. Você acha que não ia dar ruim essa situação? Você acha que o público não ia perguntar, velho, por que vocês prenderam todo mundo? Todo mundo ia querer saber, os caras lá presos. Uma hora ia ter que soltar pra poder revelar, tá ligado? Os Estados Unidos, no meio de uma guerra fria, né? Acho que tá rolando uma guerra fria aqui ainda. Imagina rolando a Guerra Fria ainda. Ia ter que ter um jogo de cintura sinistro pra poder explicar isso, tá ligado? E aí podia dar aval pra vários inimigos, pras outros políticos, né? Outros países falar, tá prendendo gente aí aleatória por quê? Eles são traidores comunistas, prova. Como assim eles são comunistas? Então, a gente não mandou ninguém não, os comunistas, a gente não mandou ninguém não, que porra é essa? Ia rolar treta, meu irmão. Eu sei que morreu militar, e morreu muito militar. A Hopper matou vários. A Eleven, muito mais. Mas não tem condições, pô.
Não tinha como você prender todo mundo ali, não. É isso mesmo. Fez acordo e já foi. Pausa pro Lucas dando uma puxada na Max, que, sinceramente, eu senti maldade. Quando ele deu essa puxada, eu falei, opa! Senti maldade. O Mike ainda continua de luto pela Eleven. E o Hopper vai trocar uma ideia com ele, né? Ele acaba falando, ó, você tem duas escolhas. Você continua de luto, triste pra cacete, revoltado da vida, e isso vai afetar outras pessoas em volta. Ou você arruma um jeito, um caminho, uma maneira de seguir em frente. E não é tipo assim, você não vai pensar mais nela, você vai pensar nela e tal, mas tipo assim, entender o que é que ela fez, o objetivo dela. Não significa que você concorde, mas pelo menos aceitar. Formatura da galera e o Dust é o orador, então ele homenageia o seu amigo Ed. Assim como ele pediu na 4ª temporada, conversando com eles, o que ele faria na formatura, ele faz agora. Ou ele faz até melhor. Dust tira o jaleco, mostrando que ele tá com a camisa do Hellfire por debaixo, a galera vai à loucura nesse momento. Ele então arranca o diploma da mão do diretor e manda ele se... Eu achei maravilhoso. E ele ainda é chamado pra festa, né, pela menina que deu um fora dele na 2ª temporada no baile. O que aconteceu com a galera? O Steve virou um treinador da galera, né? Já que ele gostava, ele queria ter filhos e tal, ele virou um treinador de um monte de pivete e ainda professor de educação sexual deles. O Jonathan tá fazendo um filme, enquanto a Nancy largou a faculdade, e eu fiquei triste pra cacete que ela não virou detetive, não virou militar, nada disso. Eu entendo que no caso dela, virou militar, mas ela viu o que os militares faziam. Não precisava necessariamente ser um militar, uma detetive. Podia virar uma policial e depois futuramente virar uma delegada. Já que ela tava indo por esse ramo, tá ligado? Que não, é bem tranquilo. A Robin tá fazendo um curso, vamos nos ver pelo menos uma vez por mês. Gente, isso nunca vai acontecer. Vai acontecer 2 vezes. Os 2 meses seguintes, eles podem se encontrar realmente, mas depois vai ter eu que estudar pra prova, tem gente fazendo faculdade, então vai rolar isso. Vou ter gravação, no caso do Jonathan. Tem o jogo esse dia, se o Steve tiver jogo para as crianças e o dia do encontro não vai bater, entendeu? Então não tem como. O outro vai estar fazendo qualquer coisa. Tipo, não vai rolar muito bem isso aqui. E é tudo bem, tá? É porque eles falam, vão se ver uma vez por mês, mas depois vai ter uma vez por ano e tranquilaço também. A amizade se com a mesma também é foda. Robert pede Joyce em casamento e ainda convida ela para se mudarem para outro lugar, para ter um recomeço e ainda vão ficar perto dos meninos. Eu achei dos dois aqui uma das melhores escolhas, tá? Eles merecem realmente ter uma mudança de vida. Já nosso time de D&D, que termina a série jogando D&D. O Cavaleiro e a Zoomer vão dar umas... O Bardo vai estudar pra maluco, mas vai arrumar tempo pra poder sair com o Steve. O Sábio vai ser assassinado numa rua escura enquanto estiver caminhando com seu namorado. O narrador vai escrever fanfiction de 50 tons de cinza. E aí vem a história verdadeira. A Eleven não poderia usar seus poderes naquele momento, né? Porque tem aquelas máquinas ligadas, apontando pra ela e tal. Então provavelmente a Eight ajudou ela a escapar, pra enganar aquela cuzona militar, né? E até, infelizmente, as pessoas que amam. Ela consegue fugir e vai para um lugar distante, que até tem a onda das cachoeiras. Realmente não tinha como a Eleven usar seus poderes se aquelas máquinas estivessem ligadas. Estou trabalhando total que elas estão ligadas. E mesmo que não tivesse, tá? Se as máquinas não tivessem ligadas, que seriam um risco para os militares, nenhum deles viu a Eleven andando até o portal. Não é possível. Todos os militares estavam ocupados apontando a arma para a cabeça da galera. Aquela doutora, na hora que ela desceu, ela deve ficar assim, ó. Eu não ia tirar os olhos. Eu jamais ia tirar os olhos dela. E ela consegue ir pro portal. Se a máquina tivesse ligada, ia ser pior ainda, porque ela ia ter que, tipo, se ferrando, tá ligado? De dor e tal, se arrastando. Ou seja, alguém também ia ver. Então, assim, ela desce do... Dá pra gente ver ela descendo no caminhão, gente. Então, pra mim, ou rolou da Eight ter usado realmente os poderes, mas pra enganar a galera e a Eleven ter ido pro portal, que aí eu acho ridículo. A Eight fez a onda e a Eleven pro portal pra morrer. E depois lá desligou. Só que ainda tem uma parada. A Eleven entra naquele mundo preto com o Mike e o nariz dela não sangra. Não aparece ela no portal com o nariz sangrando. Ah, mas foi cena. Não, tinha que aparecer sangrando. Se aparecesse sangrando, eu falava, aí ficou complicado. Mas não aparece sangrando, ok? E aí é muito curioso que a Eleven tem a onda do tremer o dedinho. Eu sei que é pra gente ver aquilo e ficar na dúvida. Só que é muita coincidência isso ter rolado. Que é uma onda da Eight, né? Quando ela tá distante, o dedinho fica tremelicado. Pô, aí é muita coincidência. Eu achei meio paia, tá ligado? Ter usado isso. Pra mim, usaram realmente pra mostrar que ele estava usando. Então, pra mim, não é eu acredito nisso. Pra mim, tipo assim, eu tenho certeza, velho. Tivesse que apostar, eu apostava que a Eleven tá viva.
sinceramente. Todos fecham seus livros e, pelo que eu entendi, ali é o roteiro dos seus personagens. Eles então se despedem, colocando tudo na estante, e eles vão subir na escada, com a Maxie na primeira e com o sorriso lá em cima, porque ela vai continuar na marra, ou seja, ela continua recebendo milhões. E os amigos da roda depois aparecem também para poder jogar D&D. E aí, foi bom ou não foi? Levando o fato que demoraram 12 minutos para poder derrotar o Vecna, que eu achei completamente ridículo, e o Hopper não ter dado 2 tapas na cara do Vecna também, que eu achei ridículo. Eu até gostei, mas estou mais com a galera do mediano. Eu reassistiria a série, reassistiria legalzinho até a 4ª temporada, sabendo que a 5ª ia ser cansada demais, tá ligado? Eu ia sentir falando assim, tá, beleza. Ficar esperando os momentozinhos, tá ligado? Eu vou ficar esperando aqui o Will coisar. É assim que eu vou ficar fazendo. Indo por momentos, não pela série. Tirando a 5ª temporada, que pra mim é mais fraca, todas as outras temporadas são perfeitas, tá ligado? Pra mim a 4ª ainda é a melhor de todas. Só essa realmente que deu uma estragada na parada. É aquilo, tipo assim, assistir e falar assim, ah, beleza, tá aí. Daqui a pouco eu vou esquecer, não vou lembrar mais que essa série existe, porque não tem mais nada assim, né, e tal. E aí, caso um dia tenha alguma coisa de Stranger Things, falar, ah, existe Stranger Things, tá ligado? No meu caso vai ser assim. Não vou estar lembrando, então de boa assim, lembrando, pô, não, Stranger Things. Não vou estar, tipo... E eu não acho que vai estar na lista de séries que todo mundo fala toda hora, tá ligado? Breaking Bad, Game of Thrones, a galera fala toda hora. Sempre tá um comentário ou outro. Ninguém vai falar Stranger Things, ninguém vai fazer isso. Não vai rolar, tá ligado? Tem gente que tá botando... Beleza, a série mais vista aparece, alguma coisa assim. Mas ainda assim, eu acho difícil, até porque... Antes era na TV, né? Então era mais complicado. E muita coisa pirata também. Mas enfim. Eu só vou lembrar realmente quando tiver pra escutar a série animada. Quando lançar a série animada, eu vou lembrar. Tirando isso. Para o vídeo não ficar mais longo. Beijo.